Bom dia, olá alunos Ateneu, me chamo Mariana, estamos mais um vídeo, mais uma aula sobre Geologia e Geomorfologia. Hoje nós vamos dar das unidades 1 e 3, né? E enfatizar os assuntos materiais e estruturas, processos e escalas de tempo e espaço, tectônicas de placas e processos geológicos na formação das rochas, certo? É importante frisar que... desculpa, gente, só um minuto. É importante frisar que todo esse material, desde a unidade 1, 2, 3 e 4, estão na plataforma, certo? E nós estamos enfatizando somente a 1 e 3 por conta da nossa avaliação, né? Que enfatiza 1 e 3. E as demais atividades enfatizam as outras unidades, tá bom? Destaca-se que também nossos tutores estão à disposição de vocês, certo? Todas as dúvidas, questionamentos, colocações, o que vocês quiserem, a gente está à disposição, tá bom? As atividades estão na plataforma, por favor, assistam, certo? Façam, leiam o material, né? E vamos dar prosseguir o assunto de Geologia e Geomorfologia. A origem do universo, certo, gente? Na origem do universo, no princípio, havia uma grande concentração de quê? De matéria e energia, certo? Até que aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, houve o quê? Uma grande explosão. E isso surgiu o quê? O universo. Professor, o que é que isso tem a ver com geologia e geomorfologia? Porque a partir da origem é que surgiu vários materiais, substâncias que formaram o quê? Materiais grossos, materiais finos e aí por diante, né? Por reações químicas, físico-químicas, biológicas, formaram-se o quê? Rochas, né? Rochas é a nossa geologia, é o estudo da Terra. Então, para estudar a Terra, se estuda-se o quê? A estrutura, a origem da Terra. E a origem da Terra veio da onde? Da origem do universo. Então, nessa origem do universo, houve o quê? Uma grande concentração de matéria e energia. Até que 15 bilhões de anos atrás surgiu o quê? Uma explosão, o tão famoso Big Bang. A explicação científica para essa origem é a teoria do Big Bang, que é o momento da explosão que deu a origem do universo, né? A partir do primeiro centésimo do segundo após a explosão do universo começou a evoluir. Ele quer dizer o quê? Que a partir da explosão, pum, explodiu, né? Aquele um segundo, um centésimo de segundo, o universo já começou o quê? A se formar, a evoluir. Desculpa. O Big Bang é a teoria mais aceita, né, para o surgimento do universo. Esses autores, Gamow, Alpher e Riemann, reconstrução da história do universo, que ele diz o quê? Que a partir de 1 milésimo de segundo, tá aqui, 1 milésimo de segundo, depois do início, até 300 mil anos depois, essa data marca o quê? Um evento importante que deu origem o quê? A radiação cósmica de fundo, certo, gente? A radiação se deu origem ao quê? A tão famosa radiação. Idade do universo e a composição. A idade estimada, mais ou menos, do universo é de 3,7 bilhões de anos-luz. Não é de anos não, gente, é de anos-luz. Em constante expansão, ou seja, expandindo todo o tempo. Tá todo o tempo o quê? Se divergindo, certo? Margem de erro é de 0,2 bilhão para mais ou para menos, certo? A composição química do universo, 70%
75% é de hidrogênio, certo? E 25% é de hélio, tá bom? Outros elementos resultam de explosões estelares, certo? Ou seja, gente, a composição química no geral é de hélio e de hidrogênio. Mas, professor, existem outras substâncias, não existe? Existe. Que veio por conseguinte, né? Veio depois essas substâncias que por explosões estelares. Por exemplo, os cometas, restos de matéria cósmica, né? Aí veio outras substâncias. Essa concentração, né, que é o H2, que é o hidrogênio metro cúbico, né? Que é o hidrogênio mais o hélio, por exemplo, é o quê? Gases, né? Que dá gases. A evolução do universo teve início logo após a explosão de uma bola de matéria compacta, que significa uma bolinha bem pequenininha mesmo, gente, densa e quente, com um volume aproximadamente igual a um volume do nosso sistema solar. Essa explosão desencadeou o quê? Uma série de eventos cósmicos, formando o quê? Galáxias, estrelas, os corpos planetários e, eventualmente, a vida na Terra. Professor, existe vida fora da Terra? Gente, na minha opinião, com toda a certeza. Se existe matéria, a mesma matéria que foi feita aqui na Terra, no planeta Terra, existe fora, por que não existe vida, né, fora da Terra? Pensem nisso. Da grande explosão até os nossos dias, certo? Olha aqui, ó, eu fiz todo um cronograma para vocês. O Big Bang, ó, bem aqui, tá vendo? Big Bang é o primeiro milésimo de segundo, ó, zero. Aí veio os primeiros elementos, veio de 1 segundo, ó, do 0 até 1 segundo, os primeiros elementos. Do 0 até 1 segundo é os primeiros elementos. Em 1 segundo, o universo já fez vários elementos. Do 1 segundo até 300 mil anos, houve o quê? Um resfriamento. De 300 mil anos até 1 bilhão de anos, houve o quê? Uma evolução estelar. De 1 bilhão de anos até 12 a 15 bilhões de anos, houve o quê? As primeiras galáxias e o universo moderno, certo? Que é as galáxias, as estrelas, enfim, certo? Então, as galáxias são os principais grupos que constituem o quê? O universo. O universo, aí existem várias galáxias. A formação das galáxias são o quê? As estrelas, várias estrelas aglomeradas, formando uma contração de gases devido à ação gravitacional. O grupo local da gente, a Via Láctea, certo? São 17 galáxias, ou seja, a Via Láctea tem 17 galáxias, certo, gente? Formando o quê? De disco achatado, né? Espessura do núcleo tal, tá vendo aqui, ó, 10 a terceira anos-luz e do disco 10 a quinta anos-luz, né? A observação, 1 ano-luz, olha aqui, gente, 1 ano-luz significa 9,46 vezes 10 a 13 quilômetros, ou seja, 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Gente, é muito longe, né? Composição básica, estrelas, gases, poeira cósmica, né? Sobrepostos à distribuição das estrelas, certo? Só um minutinho, gente, só ver aqui uma coisa. Pronto. Então, existem várias galáxias e é muito longe, muito longe.
Aí aqui eu fiz assim as eras geológicas para vocês entenderem mais ou menos, depois que a gente entendeu mais ou menos a origem da Terra, né? Que estamos dentro de uma galáxia, que foi feito pela explosão do Big Bang e tal. Então a gente fez aqui, eu fiz aqui as eras geológicas da Terra. A partir do momento que a Terra se concentrou, né, nos materiais e começou a origem da Terra. A origem da Terra, certo? A formação de como ela se deu e tal, ela começou na era pré-cambriana, no Proterozoico, e Arqueozoico e Azoico. No Proterozoico, a primeira coisa foi a formação das rochas ígneas, né? Que nas primeiras torrentes são as primeiras chuvas torrenciais e as formações de serra, espinhaço. Isso aqui, gente, é toda a estrutura, como a Terra se estrutura, se é plano, se é ondulado, enfim. As rochas surgiram aqui. E aí, olha aqui um exemplo de Serra do Rio Rastro, formação arqueozoica. Bem aqui, ó, gente, ó, formação da serra. Mantiqueira, o exemplo, né? Aí outra, Estrada Graciosa, Serra do Mar, formação arqueozoica. A outra, a Serra dos Carajás, formação proterozoica. Bem aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Bem aqui. É o primeiro, viu? E outra era é o Paleozoico. Paleozoico é depois da pré-cambriana, certo? Que é Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Permiano é primeiros anfíbios. Aqui foi surgindo o quê? Os primeiros seres vivos, certo? A formação do carvão, a última glaciação brasileira, a vegetação marinha avança sobre a terra firme, certo? E multiplicam-se o quê? Os peixes, surgimento de sedimentação intensa, certo? Isso que tudo são efeitos do período paleozoico. Mesozoico, que é o Cretácico, Jurássico e o Triássico. As primeiras aves, derrame de trape, separação de Gondwana. Isso aqui, gente, a gente vai ver, tá bom? Olha só, na Mesozoica, nós temos a separação de Gondwana, que é o quê? A separação dos continentes, certo? Vocês se lembram que antes era tudo juntinho, chamado esse efeito de Pangeia. No período Mesozoico, o que foi que aconteceu? A Terra começou a se mexer mais, né? Vamos supor. Quando ela se mexe mais, os continentes começaram o quê? A se afastar. Professora, mas por que esses continentes começaram a se afastar? Porque existem entre a Terra, na Terra, existe a Terra, certo? A bolinha da Terra. Só que a Terra não é só ela é uma bolinha, como é que eu posso dizer, toda irregular, né? Essa bolinha irregular, ela tem várias fendas, certo? Assim, ó, desse jeitinho, assim, certo? Vamos supor que tá assim, assim, tá? Nessas fendas existem o que? As placas tectônicas. Professora, por que não é tudo junto logo de uma vez? Por quê? Porque é necessário que tenha realmente as placas tectônicas. Para quê? Para a Terra respirar. Professora, respirar? Não, gente, respirar é a forma que a gente fala, mas quando ela expele aquele lava, vulcões, tremedeiras, terremotos, é a forma dela respirar. Por quê? Porque a pressão do núcleo, que é o magma, que é o átomo, tá tudo lá junto, né? Pressão, temperatura, é a forma dela soltar a pressão, né? Vocês se lembram numa panela de pressão, não tem o gás saindo, né? Faz assim. É a forma da panela de pressão soltar a pressão dela, é a forma de respirar.
porque senão ela o quê? Bum, explode. Então, o derrame de Trapp, que é outra exemplo, né, de formação, né? E outra era geológica se dá pela Cenozoica, que é depois da Mesozoica, que é a formação do Terciário e do Quaternário, que é os períodos, né? Lá aconteceu a formação do Pantanal, aparecem os hominídeos, últimas glaciações, né? No final deste período, os continentes têm delineamento atual, erguimento dos Andes, rochosas e Alpes. Era dos mamíferos, ok? Ou seja, gente, foi acontecendo eras geológicas, certo? Onde essas eras foram acontecendo fatos e evolução da Terra até os dias atuais, certo? Existem 3 tipos de rochas: rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas existem as intrusivas e as extrusivas. Magmáticas, certo, gente? As rochas, já vem dizendo que elas vêm feitas do magma. Professora, o que é rocha magmática intrusiva? Porque a rocha foi feita, formou-se dentro, submersa da Terra, certo? Extrusiva, a rocha se formou, expeliu magma, né? Alguma hora, momento, e foi feito fora da Terra, certo? A rocha. Rochas sedimentares, existem as clásticas, orgânicas e químicas, certo? Clásticas, o exemplo disso é o arenito, certo? Professora, o que são rochas sedimentares? Rochas sedimentares são formadas por outros tipos de rochas, que, por exemplo, os magmas e metamórficas, né? Essas duas, provindas dessas duas, onde elas passam por um processo físico-químico e de pressão de temperatura, onde elas vão se fundirem, né? Se quebrarem, né? Vai haver uma quebra e vai haver formando as rochas sedimentares. A orgânica, né? Calcário, carvão, petróleo, que é todas as rochas que é fundida de outras rochas, né? Química, do mesmo jeito. As rochas metamórficas, o calcário e o arenito, professora, esses dois estão dentro das rochas sedimentares. O arenito, por exemplo, como é que pode? Como é que eu vou saber se é metamórfico ou sedimentar? Sabendo como. As rochas sedimentares, elas geralmente são quebradiças, são pequenininhas, né? E elas geralmente estão fundidas com outras rochas, né? Nas rochas metamórficas, certo? Elas são provindas também do submerso, certo? Que elas vão se metamorfizar, certo? Geralmente, as metamórficas, elas também se fundem, certo? E se formando outras rochas, entendeu? Vou dar aqui uns exemplos para vocês, tá bom? Ó, o granito. Ó, o granito é uma rocha magmática. O arenito, aqui, ela é uma rocha metamórfica ou ela é uma rocha sedimentar. Professora, como é que eu vou saber? Aí, gente, vocês vão saber pela questão da estrutura da Terra. Como? Professora, aquele embasamento é sedimentar ou aquele embasamento é cristalino? Se for cristalino, nós temos uma rocha o quê? Metamórfica. Se for sedimentar, nós temos uma rocha o quê? Sedimentar. O arenito, por exemplo, é uma rocha que a gente não sabe qual é, se é sedimentar ou cristalino, ou sedimentar ou metamórfica.
Nesse caso aqui, nós temos que estudar a estrutura da Terra. Se aquela estrutura da Terra é sedimentar ou cristalina. Se fosse cristalino, é uma metamórfica. Se for sedimentar, é sedimentar. Ok? Estalactites, estalagmites. Esse aqui, gente, é o efeito que a gente encontra, sabe aonde? Em Ubajara. Isso aqui é uma rocha o quê? Sedimentar, certo? O mármore, né? Que é uma rocha metamórfica, né? A gente pode ver. E isso, pronto. Agora nós vamos estudar a estrutura interna da Terra. Como é que a Terra se estrutura? Ó, o núcleo interno é sólido. O núcleo externo do núcleo interno é líquido. O manto é rocha sólida e magma pastoso. Entenderam? Então, esse núcleo interno aqui, gente, ele é pressão e temperatura abundante. É todo o tempo. Todo tempo, todo tempo, todo tempo, toda hora. Vocês já assistiram um filme chamado 2012, né? Esse filme, a Terra começa a se desfazer, né? Por que que a Terra começou a se desfazer? Porque, olha só, o núcleo interno, o sólido, certo? Começou, recebeu ondas de quem? Do Sol. O Sol começou a explodir e deu um tilt, né? E emanou ondas, né? Magnéticas para esse núcleo interno aqui. Nesse núcleo interno, o núcleo interno recebeu essas ondas magnéticas. Aconteceu o quê? Que é como se fosse um ímã, certo, gente? Esse núcleo interno. É como se fosse ele, como a gente está ligado ao Sol, aí o que acontece? A gente é muito ligado, todos os planetas são ligados ao Sol. Se o Sol se dá um tilt, a gente também dá um tilt, né? E aconteceu exatamente isso com o núcleo da Terra. Começou a dar um tilt. E aí a Terra, não sabendo como se responder a esse tilt, começou a se desfazer. E aí aconteceu esse episódio neste filme, que graças a Deus não vai acontecer aqui, né? E aí, gente, nesse estrutura da Terra, entre o núcleo externo e a crosta, nós temos o que? As placas tectônicas. E aqui vocês podem ver que existe a placa euroasiática, a placa africana, a placa índica, a placa das Filipinas, a placa pacífica, norte-americana e sul-americana. Vocês podem ver aqui, ó, que a nossa é a sul-americana. E essas setinhas, o que é, professora? Essas setinhas quer dizer que, por exemplo, aqui na pontinha da placa euroasiática, bem aqui, gente. Essa uma seta para baixo, outra seta para o outro lado. Ela quer dizer que essa placa aqui, ela se abre, né? Ela se abre. Outra placa aqui, essa placa africana, ó, ela quer dizer que entre a placa africana e euroasiática, a placa africana entra dentro da placa euroasiática. Entenderam aqui? Olha só. Entre a placa, olha só, gente, uma que se encontra, vamos achar aqui uma que se encontra, pronto. A placa nossa sul-americana com a placa de Nazca, ela faz o quê? Ó, ela se bate, as duas se encontram, certo, gente? Ó, as duas se encontram. Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver se eu encontro mais. Professora, a gente pode, como é o nome desses eventos, né? Que se abre, se bate,
se roçam assim, ó, né? Esse evento que a placa se abre é o evento que? Placas divergentes. Quando a placa se contrai, aqui a gente tem isso. Peraí, aqui, maiores terremotos. Aí aqui, como as placas estão se encontrando, se roçando, aqui são os maiores terremotos, tá bom, gente? Deixa eu explicar os outros fenômenos eu explico já já. Deixa eu só explicar isso aqui. Aí, nós temos aqui, que é justamente o que eu estava querendo dizer a vocês. Quando as placas, as setinhas, ó, vulcão, tá vendo, ó? É a forma dele respirar, a Terra respirar, né? E aí, quando elas se abrem, elas se formam o quê? Olha, a placa da África, ou também da Mesozoica, entre a África e o Brasil, né? Que é a América do Sul, ela é a placa. No meio do oceano nós temos uma placa, né? Aliás, um encontro de placas que se abre. E lá no Andes, temos uma placa que o quê? Que se entra dentro da outra, certo? As pressões do magma, as correntes de convecção no interior da Terra, ou seja, essas correntes estão sempre assim, ó, sempre rodando. Que essas correntes é você se lembra que esse manto inferior e superior, ele é pastoso e o quê? E sólido, né? Que ele sempre está rodando, como se fosse uma corrente mesmo. Aqui são tão chamados elementos de um vulcão, certo? Os elementos de um vulcão, nós temos aqui, por que que serve o vulcão? O que é que serve? O vulcão, ele é a forma da Terra também respirar. Entre sempre uma placa e outra, ou então de uma falha e outra, nós temos a formação de vulcões, certo? Importante frisar isso. Professor, esse aqui já foi um vulcão? Já. Esse aqui também? Já. Ó, Cone Antiga, porque já foi um vulcão. Então, essa área aqui, ela é propícia a várias formações de vulcão? Sim. Quer dizer, então, que quando um vulcão explode, né? Fica explodindo, aí pronto, morreu. Ele pode explodir de novo? Pode. Ele pode formar outro vulcão em outra área? Pode. Entendeu? Olha os abalos sísmicos. O epicentro, ponto da superfície terrestre diretamente acima do foco. O foco onde ocorre o abalo, certo? Ó, eles estão se roçando, duas placas aqui. E acontece o quê? O epicentro. A divergência de ondas de tremedeiras. Aqui nós vamos estudar as placas tectônicas que eu estava falando, os movimentos de abre, fecha, se roça, eu vou falar agora. O planeta Terra é composto por placas tectônicas, que se acham apoiadas sobre o quê? O manto. E assim sendo, elas se movem e são instáveis, se deslocam em idades de eras terrestres, de o que denominamos o quê? De deriva continental. O Wegener, certo? Partiu da hipótese que existira um único continente denominado Pangeia. Vocês se lembram que eu falei disso? Pangeia? Onde há 200 milhões de anos, no início da era Mesozoica, o planeta Terra começou o quê? A se fragmentar. E, consequentemente, os continentes começaram o quê? A ficarem mais afastados. Formando qual? As plaquinhas tectônicas. Ok? Aqui, ó, gente, ó. Então, agora nós vamos estudar os efeitos de afastamento, de roçando, de introduzindo. Isso tudo a gente vai saber agora. Quando duas placas tectônicas estão se afastando, se chama o movimento divergente. Bem aqui, ó, gente, ó, divergente. Quando duas placas estão entrando uma na outra, uma está entrando na outra, se chama
movimento convergente, certo? Quando as placas estão se roçando, é o movimento transformante, certo? Os tipos de movimentos, né? Aqui a gente vai... Movimentos convergentes. Caracteriza por ser o quê? O movimento colisão entre as placas, assim, ó. Tá entrando uma na outra. Então, assim, ela sobe para cima. 3 interações mecânicas diferentes atriam entre as placas com o movimento convergente, ó. Em cada tipo de interação associa-se algumas consequências específicas. Continental com continental. Ela vai o quê, ó? Entrar dentro uma da outra. As cadeias montanhosas continentais, né? Uma zona de subducção, isto é, entrada de material da litosfera para o manto, assim, ó. Tá entrando aqui, ó. Aqui, ó. Mostrei para vocês. Como exemplo disso, a citada indiana, como a euroasiática, certo? Com oceânica com continental, ela vai entrando assim, ó, gente, ó, o oceano. Ela também entra dentro da continental. Cinturões vulcânicos, certo? Aqui, ó, bem aqui, ó, cinturões vulcânicos. Montanhas litorâneas, como as dos Andes. De fossas oceânicas, isto é, as áreas maiores de profundidade dos oceanos, certo? Aqui, ó, oceânica com continental. Como exemplo de placas com esse tipo de movimento, a placa de Nazca, com a sul-americana. Eu falei dessa placa, né? Oceânica com oceânica. Como consequências dessa interação, tem-se a formação de quê? De fossas abissais. Vocês já ouviram falar nas fossas marianas? Né? Elas são 2 placas que se encontram e que é a maior profundidade do oceano, né? Que a gente tem até agora. Como, por exemplo, com esse movimento, pode ser citada a do Japão com a do Pacífico, né? Pode-se observar que as montanhas têm origem o quê? Como consequência do movimento convergente, certo? O que vocês verem aqui, ó, de montanha, é de movimento convergente. Aqui, ó, nos Estados Unidos, os Andes, aqui na Ásia com a Índia, né? Aqui na Polo Norte, isso tudo é movimento convergente. Vejam, aqui, gente, é porque era uma animação, mas não tá tendo, desculpa. Esse movimento divergente se caracteriza pela separação entre as placas, assim, ó, gente, ó. E existem 2 interações diferentes. Para cada tipo de interação, associa-se consequências específicas. Fossa tectônica ou rift de valley. Como consequência dessa interação, tem-se a formação de lagos tectônicos, como os existentes no leste da África, certo? É exemplo dessa situação a relação entre placas da África e da Somália, certo, gente? Dorsal oceânica ou montanha submarina. Como consequência da interação, tem-se o quê? A formação de uma zona de agregação, a expansão do fundo do mar e as principais dorsais oceânicas é o dorsal atlântico. Olha, gente, aqui, ó, tá vendo? Ó, dorsal atlântica aqui, ó. Elas são todo tempo ficando separando. A 2, dorsal do Pacífico, bem aqui, ó, gente, ó. 2. A formação da Península do Sinai está ligada ao movimento divergente entre placas. Aqui, ó, gente, ó. Península do Sinai, ela tá se separando. Isso aqui era junto, agora tá se separando.
Esse aqui é outro exemplo, era uma animação, mas tá aqui, ó, uma setinha para o lado, outra setinha para o outro, é que divergente. Movimento tangencial ou transformante. Tangencial, que a gente sai pela tangente, ou transformante, assim, ó, se roçando. Eu digo que é o movimento do namorado. Caracteriza por ser um movimento paralelo entre as placas, certo? Ó, todo o tempo se roçando. Esse movimento se denominado de falha transformante. Olha aí. Como consequência desse movimento, tem-se instabilidades tectônicas, certo? É instável, todo o tempo instável, todo o tempo sendo terremoto. Lá no Japão, por exemplo, é transformante. Aqui, ó, a falha de Santo André, localizado no norte-americano ali. Aqui, ó, seta para baixo, seta para cima, é todo o tempo se roçando. E aqui, o que é uma rocha? Rocha é um agregado sólido de minerais, certo? Ou, em alguns casos, matéria sólida não mineral ocorre naturalmente, certo? Ó, rochas magmáticas, a gente aprendeu. Rochas sedimentares, ó, as sedimentares. E as rochas metamórficas, aqui, ó, certo? Ciclo das rochas. Isso aqui é o que eu quero que vocês vejam, que as rochas, elas também têm um ciclo. E elas não ficam ali para sempre. Por quê? Porque a natureza ela sempre é dinâmica. Dizem que esse meio abiótico, ele não é vivo, mas ele é. Sabe por quê? Porque vocês podem prestar atenção. Pelo ciclo das rochas, vocês vejam que ela também vai se transformar. De uma rocha magmática, que ela veio lá do magma e se expeliu, ou ela fez submersa dentro do planeta, uma hora ela vai sair e vai se sedimentar, se fragmentar, ou uma hora ela vai ficar dentro da Terra mesmo, está ali dentro da Terra, e ela vai fazer com que essa rocha vá lá de novo para o manto, para depois se formar de novo. Porque uma hora ela vai acontecer isso com ela, certo? E aqui vocês dão para ver. Quando a gente tem uma rocha, por exemplo, vou pegar bem daqui do sedimento, certo? O solo. Sedimento. Essa rocha, ela veio de uma rocha sedimentar. Que essa rocha sedimentar veio de uma rocha metamórfica. Dessa rocha metamórfica, ela passou por fusão, que veio uma rocha de quê? Do magma. Então, ela é todo o tempo o quê? Se formando. O magma expeliu e formou-se uma rocha ígnea, que se formou-se uma rocha que passou por intemperismo, processos intempéricos, físico-químicos e aí biológicos, e se formou-se num manto, um solo. Do solo, o solo é provindo de sedimento. O sedimento é provindo de rochas sedimentares, e assim sucessivamente. Ok? Gente, obrigada, certo? Estamos aqui ao dispor de vocês. Quero que vocês saibam que qualquer dúvida, qualquer questionamento, colocação, vocês podem falar com os tutores, certo? Estamos aqui para isso. Qualquer dúvida, também temos a plataforma, o Tira Dúvida. Temos as mensagens para vocês falarem. E eu estou aqui a dispor de vocês, tá bom? Até breve. Tudo de bom, né? E até a próxima. Bye, bye.